Bom, força eletrostática, gente. Força eletrostática é um assunto super importante para a sequência da eletrostática em si, né? A gente divide a eletrostática em 3 blocos, né? O primeiro bloco, eletrização e força. A gente está concluindo ele aqui, né? O segundo bloco, gigantesco, de campo elétrico. E o terceiro bloco, de potencial elétrico. A eletrostática é dividida em 3 pedaços. A gente, né, o foco do curso é trabalhar com aquilo que cai. Então, tem algumas coisas que a gente não vai dar no curso. Tá? Esferas, campo elétrico em esfera oca. Tem vários pontozinhos que não são importantes para a gente fazer uma preparação para o vestibular. Tá? Mesmo para quem vai fazer carreira concorrida, tá? São assuntos que a gente acaba meio que deixando de lado. Porque são muito rodapé de caderno, não vai cair. Então, e aí uma coisa se conecta com a outra em que medida? Vamos pensar o seguinte, vamos olhar para a gravidade. Para você entender força eletrostática, você tem que olhar para a gravidade. A força gravitacional, que a gente chama de peso, é uma força entre corpos, não é? Terra atrai um corpo. Só que a Terra ela pode atrair um corpo mesmo estando à distância. Vamos olhar para a Lua, você vai entender o que eu estou falando. A Lua se mantém em órbita ao redor da Terra por causa da força gravitacional, certo? A força eletrostática ela é muito parecida com a gravidade nesse aspecto. Uma carga pode atrair a outra estando à distância. Ela é uma força de campo. Então, para eu entender força elétrica, eu preciso entender campo. Então, hoje, a gente vai falar de força. Vamos descrever do que ela depende, como é que eu calculo. Depois a gente vai para o elemento que cria essa força, que é o campo elétrico, tá? E depois a gente fala de potencial no final. Bom, vamos dar uma lembrada em umas coisas de força aqui. Tá. Essa parte aqui, ela é cópia da aula de lei de Newton. A gente já discutiu esses pontos em outro slide, tá? Mas eu achei legal da gente colocar aqui para poder retomar essa parte. A gente está trabalhando aqui, dentro da eletrostática, com uma força de campo, item B. Ó, item B. Forças que decorrem de interações à distância. Os corpos não estão em contato. Isso é a nossa força elétrica. Então, a teoria de campo, gente, na física, ela é uma teoria muito importante porque ela explica esse tipo de força. Porque quando eu vou explicar o atrito, por exemplo, eu penso no atrito como sendo um contato, não é? O corpo está em contato com o outro, um corpo é rugoso, tá? A força normal também é uma força de contato. Agora, explicar a força à distância não é tão simples. Então, a teoria de campo, ela serve tanto para a gravidade como para a eletrodinâmica. É muito bizarro, porque a teoria, as leis de Newton, elas vão ser aplicadas na eletricidade, para explicar a corrente elétrica, né? A corrente elétrica nada mais é do que um elétron acelerado dentro do fio. É um elétron acelerado dentro do fio. Isso é corrente elétrica. Então, eu vou pegar um elétron e aplicar uma força nele. Então, hoje a gente vai estudar a força em si, tá? A força de campo. Beleza? Quiserem tirar print. O que uma força faz? Bom, para nós aqui, a gente tem 2 coisas importantes. Primeira, altera a velocidade. Altera a velocidade. Gente, quando eu falo em altera a velocidade, ela pode alterar o módulo da velocidade. Então, por exemplo, você pode acelerar uma carga dentro do campo elétrico. A força vai acelerar a carga. Ou ela pode frear a carga, né? Ela pode alterar a direção e sentido. Nossa, ela pode fazer um papel de centrípeta, né?
Estão percebendo as leis de Newton aqui, gente? Segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Que é o que ele vai chamar de efeito dinâmico da força. Concorda? Beleza? Então a gente vai usar muito esse tipo de raciocínio aqui. A gente vai calcular o trabalho da força, quantos joules a carga acelera, quantos joules ela freia. É igualzinho na eletricidade, na mecânica, gente, igualzinho. Só que agora tem o sinal da carga, tá? Deformação. Deformação a gente não vai estudar. Ninguém vai deformar nada com força elétrica, tá? Agora, manutenção de equilíbrio. Manutenção de equilíbrio. Aqui nós estamos falando da primeira lei. O corpo está em repouso ou em MRU. Então, vai ter exercício que o cara vai pendurar uma carga num fio. Ele vai pendurar uma carga no fio e vai aproximar uma outra carga dela. E o fio vai ficar entortado assim, ó. Ele vai querer que você calcule o ângulo, a tração no fio. Então, você tem exercícios tanto de primeira lei como de segunda lei. Tá? Na eletrostática, a gente usa mais primeira lei, né? Tá? O movimento, tá? O corpo está parado. Tá? Mas a gente vai falar também, principalmente na parte de campo elétrico, né? Que aí a gente fala sobre força elétrica de novo, a gente fala da segunda lei mais. Tá? Beleza? Então não vamos deixar a mecânica desaparecer da nossa cabeça. Tá? Vamos trazê-la sempre aqui para nós. Podem tirar print. Beleza? Bom, quando a gente estuda eletrostática e lei de Coulomb, vocês vão ouvir muitas vezes no exercício a expressão carga puntiforme. Carga puntiforme. O que é uma carga puntiforme? É uma carga que tem o tamanho de um ponto, uma carga minúscula. Uma carga minúscula. Tá? E aí um breve comentário sobre isso, gente, para que a gente entenda por que carga puntiforme, por que a gente usa carga puntiforme na física. Quando eu eletrizo um corpo, as cargas se distribuem, né? As cargas se distribuem. O problema é que a distribuição de carga, gente, depende do formato do corpo. A gente vai falar lá na frente do tal do poder das pontas. Quando você eletriza um corpo, as cargas elas tendem a se acumular em algumas regiões. Para que isso não aconteça, a gente faz um sistema ideal na eletricidade. Para variar, eu tenho um sistema ideal, que é a carga puntiforme. Quando a carga é puntiforme, significa dizer que você não precisa saber se ela é uma esfera, se ela é um quadrado, que diabo que ela é. Se é uma faca que está eletrizada, o que diabo que está eletrizado, tá? Então, a expressão é para deixar o negócio mais fácil. Ponto. Bom, vetor força elétrica. O que eu tenho que saber sobre vetor de força? Módulo, direção e sentido, certo? Então, do ponto de vista vetorial, direção e sentido aqui, ó. Quando as cargas têm sinais opostos, atração. Tá? Quando as cargas têm o mesmo sinal, repulsão. Então, ou as cargas se empurram, uma em direção oposta à outra, né? Se afastando, ou elas se puxam, uma em direção oposta à outra, mas se aproximando. Então, é aí que entra a história da aceleração. Tá? E por que isso acontece, né? Vamos olhar para a lei de Newton. Isso é segunda lei, gente. Isso é segunda lei. Ó, aqui você tem, chama aqui de carga A e aqui de carga B. Aqui eu tenho
A carga A, ela está sendo atraída pela B. Então, essa daqui é a força que B exerce em A. E essa daqui é a força que A exerce em B. Como é que a teoria de campo explica isso? A teoria de campo fala o seguinte: a carga A, ela cria um campo elétrico que atrai a B. O campo cria a força elétrica, né? A força é criada pelo campo. Então, a A cria um campo em B, puxando ela. E a B cria um campo em A. Uma carga cria um campo na outra. Então, o campo elétrico vai explicar isso lá na frente. Tá? Aqui, a gente está falando, olha, tem uma força. Ponto. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu chamar de carga A e aqui de carga B, então eu tenho a força que A exerce em B. E a força que B exerce em A. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Podem tirar print, porque agora a gente vai falar do módulo da força. Do módulo. Então, podem tirar. Bom, experimentalmente, do experimento a gente vai para a fórmula, tá? O que a lei de Coulomb observa? A força elétrica, ela é diretamente proporcional ao módulo das cargas. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Imagina que você tem uma carga aqui, QA, que vale 1 Coulomb, e aqui eu tenho uma carga QB, que vale 2 coulombs. Espera aí. Perdão. Tá. E vamos imaginar, então, essas cargas estão separadas a uma certa distância, né? Tem lá uma distânciazinha entre elas. Então, vamos imaginar que elas estejam se repelindo com uma força F. Uma força F. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a carga A e vou dobrá-la. Peraí. Perdão. Eu vou dobrar a carga A. Só que eu vou manter a carga B com o mesmo valor. Só dobrei uma carga. Pelo fato de eu ter dobrado uma carga, a força já dobra. Ela já dobra. Essa é a sacada do negócio. Claro que eu posso dobrar as duas cargas, né? Se eu dobrasse as duas cargas, a força quadriplicaria. Né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Faz outro sistema aqui, ó. Pega uma carga Q' de 2 coulombs e pega uma outra carga Q', dobra ela também. A carga Q', ela era 2, não era? Ela era 2. Eu vou dobrar ela também. Ela vai para 4. Eu dobrei as duas. Então a força, ela se multiplica por 4. Então ela é direta. E aqui nós estamos trabalhando com uma força de repulsão, né, gente? Mas podia ser uma atração. É muito importante que você enxergue isso, porque primeiro isso é matemática.
na medida em que você está trabalhando com grandeza diretamente proporcional. Né? A gente tem duas grandezas aqui, ó, as duas cargas, QA e QB. Por isso que aparece na fórmula QA e QB. Tá? Outra coisa que o Coulomb percebeu. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha lá, grandeza agora, gente, inversamente proporcional. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Presta muita atenção. Se é inversamente proporcional, quer dizer que se a distância aumenta, a força diminui. Mas é mais do que isso. Se a distância dobra, ela vai ser, a força vai dividir por 2 ao quadrado. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a distância foi multiplicada por 2. A força vai ser dividida por 2 ao quadrado. A distância foi multiplicada por 3. A força vai ser dividida por 3 ao quadrado. É sempre ao quadrado o efeito. É um efeito de segundo grau, digamos assim, na matemática, né? Como é que ele percebeu isso? Vamos imaginar uma situação para ilustrar. Você tem duas esferas com carga QA e QB. Agora aqui a gente nem precisa do valor da carga. Elas estão separadas a uma distância D. Tá bom? Aí eu vou lá e meço a força de repulsão entre elas. Deu F. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou dobrar. Dobrar não, vai. Vou fazer uma coisa mais over, vai. Vamos quadruplicar a distância. Você mantém o valor da carga. Percebe que agora é interessante eu manter o valor da carga. Por quê? Porque eu estou analisando a distância. Eu estou analisando a distância. Quando eu queria analisar a carga, eu variava a carga e mantinha a distância fixa. É assim que os caras estudam um negócio no laboratório. Para chegar na fórmula. Puta, a gente olha para aquela fórmula e fala, nossa, mas como é que o cara chegou naquilo? Assim. Aí o que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele quadruplicava a distância, ele multiplicou a distância por 4, a força ficou dividida por 16. Ou seja, ela ficou dividida por 4 ao quadrado. Entendeu? Beleza? E aí ele chegou então na fórmula. Então, a fórmula é igual a K multiplicado pelo módulo de uma carga vezes o módulo da outra. Olha lá o diretamente proporcional aparecendo. Dobra uma, dobra a força. Dobra outra, dobra a força. Multiplica, multiplica. Multiplica, multiplica. Diretamente proporcional. Dividido pela distância ao quadrado. Olha lá. Se você dobrar a distância, a força fica dividida por 4. Se você triplica a distância, a força fica dividida por 9. Se você quadruplica a distância, a força fica dividida por 16. Tá? E aí um comentário adicional, gente, sobre o K. O que o Coulomb percebeu no modelo dele? Que o meio interfere. O fato, por exemplo, das cargas estarem no ar, no vácuo, na água, vai afetar o campo elétrico. Então, vocês vão perceber que na eletrostática sempre aparece esse K.
nas fórmulas. Acostumem-se com ele. Esse K, ele se chama constante eletrostática. Professor, o exercício dá? Dá. Mas, por via das dúvidas, eu vou colocar aqui o K no vácuo. K no vácuo, que é o que a gente usa sempre. 9 vezes 10 à nona. Aí tem a unidade. Newton vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado. Tá bom? Nossa, Danilo, que unidade horrorosa. Concordo. Mas a unidade do K é reflexo da fórmula. Dá uma olhada na fórmula. Newton, a força. Metro quadrado é a distância. Coulomb ao quadrado são as duas cargas multiplicadas. Tá? A unidade, gente, nesse caso, não vai importar muito, né? Porque a gente vai usar para fazer conta. A gente vai usar para fazer conta. Tá? Tudo bem? Beleza. Podem tirar print. Então, a gente olha para essas fórmulas, né? A gente vê que, na verdade, essa fórmula ela é uma matemática. É resultado de uma observação, né? O cara vai para o laboratório e ele fala, bom, a força depende da carga e da distância. Ok. Como é que eu vou analisar o efeito de cada uma? Primeira coisa que o cara pensa é, vamos ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional, né? Qual que é o... Agora na vida real, né? Falando assim na vida real. Qual que é a treta? Nem sempre as coisas são diretamente proporcionais, né, gente? Às vezes a função é umas funções bizarras. Função não é nem função de primeiro grau, segundo grau, é exponencial, é logarítmica. Tem muita coisa que depende de função trigonométrica. Quando a gente estuda, por exemplo, energia no MHS, é função trigonométrica. É muito bizarro. Enfim, mas deixa para lá isso. Vamos para o próximo aqui. Ó. Aqui, gente, eu queria comentar um pouquinho a questão do gráfico. Tá? Na eletrostática, o que acaba acontecendo? Como a gente trabalha com força de campo, ou seja, força trocada à distância, né, digamos assim, elas dependem da distância. O campo vai depender da distância, a força depende da distância, então volta e meia tem gráfico. Então, o primeiro gráfico que a gente é apresentado é o gráfico de força por distância. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. O gráfico de força em newtons, né? Beleza? Por distância. Aí, gente, distância pode ser metro, centímetro, vai depender do exercício, tá? Bom, antes da gente ir para o gráfico, vamos olhar para a matemática da coisa? Vamos olhar para a matemática. Tenta imaginar duas cargas. Opa! Duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância D. Tá? Aqui. Só que essa distância, ela varia. Ela aumenta ou diminui. Tudo bem? Ela aumenta ou diminui. Ou seja, a força ela pode ser de atração ou repulsão e ela pode aumentar ou diminuir. Por quê? Se a força for de atração, vetor um contra o outro aqui. Se for de repulsão, é porque a carga é de mesmo sinal. Agora, como a gente está analisando o módulo, não importa isso. Para a força, eu estou analisando é módulo, é o valor da força. Tá. Como é que essa força varia com a distância? F igual a KQQ sobre D quadrado. Pensa comigo agora o seguinte, gente. Eu vou pintar aqui no slide essa parte em amarelo. Eu quero que você observe bem ela aqui. Estão observando esse negócio aqui? Gente, isso aqui é constante. Tudo isso aí não varia. Imagina você afastando e aproximando as cargas. Afasta e aproxima, afasta e aproxima. O valor das cargas e o K não mudam. Então,
olha para isso e enxerga na matemática um negócio assim, ó. Y igual a uma coisa constante sobre x quadrado. Esse número que está aí em cima em quadradinho é um número qualquer. É um número qualquer, tá? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, para chegar à conclusão de como vai ser o gráfico. Pensa comigo aqui, ó. Y e x. Tá. Vamos separar a distância aqui de 1 em 1, tá? 1, 2, 3 e 4. Tá? Beleza? Aqui em cima eu vou colocar um número qualquer. Eu vou colocar f. Então vai ficar y igual a f sobre x quadrado. Tá? Então olha só como é que vai ser a brincadeira. Quando x for 1, quanto vale o y? O y vale f. Vou colocar o f aqui, ó. Quando x for 1, o y vale f. Tudo bem, gente? Vai ficar f sobre 1 ao quadrado. Tá, agora eu vou colocar 2 no lugar do x. Dobrei a distância. Vai ficar f sobre 4. Olha o que acontece com a força, ela despenca. Não é primeiro grau isso. Percebe? Não é primeiro grau. Ela é inversamente proporcional, mas no segundo grau. Se ela fosse de primeiro grau, a força tinha que cair à metade. Por isso que o cara percebe que na fórmula ele tem que colocar o quadrado. Ah, de onde que o cara descobriu que é o quadrado? É por causa disso. Tá? Então, ó, aqui vai ser o f sobre 2, mais ou menos. O f sobre 4 deve estar por aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Se eu colocar 3 aqui, ó, aqui vai para f sobre 9. Que vai dar praticamente aqui no chão já, ó. Tá? Então, o gráfico, ele é uma coisa meio que assim, ó. É uma hipérbole. Ele vai despencando assim, ó. Tá? Uma função de segundo grau inversamente proporcional. Tá? O que é importante a gente entender? Quando a distância tende ao infinito, tá? Essa expressão infinito, gente, ela é meio usada na eletrostática. Por uma razão muito simples. Essas cargas, elas estão se atraindo ou se repelindo por uma razão. É porque uma está interagindo com a outra. É uma interação. Acontece que, como é uma interação à distância, ela vai desaparecendo essa interação conforme as partículas vão se afastando. Então, a força diminui porque a partícula, entre aspas, gente, claro, né, por favor, é como se a partícula esquecesse que a outra existe. Eu estou perto de você, eu sei que você está ali, você está me atraindo, ou você está me repelindo. Se você se afastar de mim, ir embora, eu vou esquecer que você existe, perde a interação. Então, quando a distância tende ao infinito, a força ela tende a zero. Então, é muito comum lá na frente a gente falar assim, vocês vão ver essa expressão é muito estranha. Fala assim, eu peguei uma carga e levei a carga para o infinito. Isso vai ter uma questão relacionada a essa questão de você levar uma carga para o infinito. O infinito, gente, é o zero da eletrostática. Porque se uma carga está no infinito, ela não está perto de nenhuma outra carga. Se ela não está perto de nenhuma outra carga, a força elétrica nela é zero, não tem campo elétrico, não tem potencial elétrico, não tem nada no infinito. Tá?
Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de gráfico de força em função de distância. Vai ter gráfico de campo em função de distância. Você vai ver que o gráfico de campo é muito parecido com esse. É muito parecido com esse. E depois vem o gráfico de potencial. Também é parecido. Porque as fórmulas são muito parecidas. Tudo depende do inverso da distância. Tudo depende do inverso da distância. Tá bom? E tem mais. Para encerrar a teoria, tá? A gente vai estar fechando a teoria já. Isso aqui, gente, é um plágio da lei de Newton da gravitação. A gente vai estudar gravitação dia 17/9. Tá aqui na minha lousa. Gravitação. A fórmula é igualzinha. A mesma ideia de atração do planeta, a eletricidade se apossou desse modelo. Para você ver como a teoria do Newton, gente, ela era uma teoria que quebrou paradigma na física, né? Tipo, os caras usaram a teoria de Newton para explicar planeta e para explicar elétron só. Será que a teoria é boa ou não? Enfim. Beleza? Fechou? Vamos para os exercícios? Vamos então continuar fazendo os exercícios? Então, bora lá. A gente vai para a questão número 7, gente. Tá aí a questão 7, então. Para quem está assistindo esse vídeo separado, que não está assistindo ao vivo, a do 1 ao 6, a gente fez na aula de eletrização. Que está separada, o conteúdo está separado. Tem o conteúdo de eletrização e aí tem o conteúdo de lei de Newton. Tá? Então, os exercícios do 7 para frente envolvem lei de Newton. A gente vai fazer alguns nesse resto de aula que a gente tem. Tá? Até para praticar um pouquinho da fórmula. Questão número 7, gente. Ele diz assim, ó. Duas partículas eletrizadas com carga Q1 e Q2, separadas a uma distância d, atraem-se com força de intensidade F. O meio é o vácuo. Determine em função do F a intensidade da força eletrostática nos seguintes casos. Então, ó, qual é o padrão, qual é o modelo que você vai ter de comparação, né? Qual é o estado inicial? Vamos colocar dessa forma. Eu tenho uma carguinha Q1, eu tenho uma carguinha Q2, separadas a uma distância d. Tá? Vamos supor... ele fala que atrai, né? Então, peraí. Vamos colocar direitinho, então. As cargas se atraem com força F. Tá? Isso por uma distância d. Agora ele vai ficar brincando com as situações, com as variáveis do sistema. Item A. Olha lá, mantém os valores de Q1 e Q2 e dobra-se a distância. Então, eu continuo com Q1, Q2, só que agora vai ser 2D. Olha lá. A força continua a tração, só que F sobre 4. F sobre 4. Tá? Dan, eu não consigo pensar assim. Tem um jeito matemático para você fazer isso? Ou você faz só de cabeça? Não, não. Como é que você faz matematicamente? Você vai fazer o seguinte. Você dobrou a distância, não dobrou? Você dobrou a distância. Tá. Então, você vai chamar essa força aqui de F'. A distância dobrou. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever as duas fórmulas e olhar uma para a outra e comparar. Você vai fazer o seguinte, ó. F é igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Isso aqui é o padrão. Certo? O teu F', que seria
a situação em que as cargas foram afastadas, ele é K, Q1, Q2, dividido por 2D ao quadrado. Confere. Dobrei a distância. Agora, desenvolve isso aqui. Desenvolve. Faz isso aqui, ó. F' igual a K, Q1, Q2, sobre 4D ao quadrado. Certo, gente? 4D ao quadrado. Agora chegou onde eu queria. Por quê? Olha para isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a força F. Então, olhando para as duas contas, a gente chega à conclusão que o F' é F sobre 4. Perceberam? Claro que se você conseguir fazer de cabeça, você poupa, olha o trabalho que você poupa. Tá? Beleza? Item B. Mantendo-se os valores e triplica a distância. Olha lá, pronto. Chance de praticar. Mantém Q1 e Q2 e triplica a distância. Tá? A força vai ser F', F sobre 9. Tá? Item D, item C. Mantém a distância D do início e duplicam-se os valores das cargas. Então, aqui vai ser 2Q1 e aqui vai ser 2Q2. Eu vou quadruplicar a força, né? F' vai ser 4 vezes maior, porque agora eu estou mexendo com as cargas. Eu estou mexendo na parte de cima da fração. Eu estou multiplicando a carga 1 por 2. Então, só pela carga 1 ela já teria que dobrar. Só pela carga 1 ela já teria que dobrar. E aí dobrou pela carga 2 também. Tá? Beleza. Pode tirar print. Vou fazer eu entender no outro slide, tá? Tem um outro slidezinho aí. Aqui. Eu vou duplicar os valores das cargas e a distância. Ah, então, ó, primeiro eu tinha o seguinte. Q1, Q2, distância D e força F. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 2Q1 e 2Q2 e vou dobrar a distância. Gente, quanto dá F'? Pensa aí. Eu dobrei as cargas e a distância. Ah, isso, já está aparecendo aqui, já tem gente respondendo. Isso mesmo. Opa, não, não, não. Eu dobrei as duas cargas, hein? Cuidado. Quem respondeu F sobre 2, cuidado porque eu dobrei as duas cargas. Eu não dobrei só uma. Se eu tivesse dobrado só uma carga e dobrado a distância, aí seria F sobre 2. Tá? Ele dobrou as duas cargas. Então, pelas duas cargas, a força tinha que ter quadruplicado. Só que, ao mesmo tempo, ele dobrou a distância. Então, aconteceu o seguinte. A primeira força, ela era assim, ó, gente. K, Q1,
Q2 sobre D quadrado, não é? O F' vai ser K 2Q1, 2Q2 sobre 4D ao quadrado, não é? Que eu dobrei a distância. Fica 2D elevado ao quadrado. Olha o que acontece, gente. Eu vou cancelar aqui, ó, com 4. Ó. 2 vezes 2, 4 em cima com 4 de baixo. Ou seja, F' ficou igual a F. A força se mantém igual. Quer dizer, embora as cargas tenham aumentado, a distância aumentou. Então rolou meio que uma compensação. Sacou? Entendeu? É meio que um efeito compensou o outro, né? O efeito do aumento da carga compensou o aumento da distância. Tá? Isso acontece. Esse tipo de questão é bem comum, tá, gente? Só que na forma de teste, né? Ele dá a situação e pergunta qual é o valor de F' em função do F. Tá? Beleza. Podem tirar print. Vamos fazer mais uma aqui. Outro tipo de problema muito famoso é o problema dos sistemas de carga. Depois vocês olharem na lista de vocês, vocês vão ver a paulada de sistema de carga que a gente tem para resolver na próxima aula. Então, a lei de Coulomb, gente, ela funciona para duas cargas, certo? Ela funciona para duas cargas, K, Q1, Q2 sobre D quadrado. E quando eu tenho mais de duas cargas? Eu vou criar o que a gente chama na física, né, na eletrostática, de sistema de cargas. Sistema de cargas. Tá? Depois a gente vai entender a utilidade disso. Qual a utilidade de você criar um sistema de cargas? Mas vamos trabalhar com isso. E aí você vai ter que usar a lei de Coulomb 2 a 2. Então aqui, por exemplo, ó, você tem A, B e C. Sem ler o enunciado, tá? Vamos só olhar a figura. A interage com B, mas A também interage com C. E C interage com B. Percebe quantos vetores você pode desenhar nesse negócio? A gente vai aprender a fazer isso, tá, gente? Você tem que olhar e já bater o olho e falar, puta, já tem esse vetor aqui, 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 tá? Então, vamos ler aqui a bagaça. Considere 3 partículas igualmente eletrizadas, cada uma com carga elétrica Qzão. Então, elas se repelem. A gente vai desenhar isso, tá? Fixas nos pontos A, B e C. Entre A e B, a força de repulsão tem intensidade 810 ao quadrado. Qual a intensidade da força resultante? Olha lá a força resultante aparecendo. Qual a intensidade da força resultante das ações de A e C sobre B? Então vamos desenhar. Deixa eu desenhar aqui, vai. Vou colocar aqui. A, B e C. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos olhar para A e C. Então, ó, o vetor amarelo é a força que A faz em C. E aqui eu tenho a força que C faz em A. Tá aqui. Beleza. Agora, vamos olhar para as partículas A e B. A e B. A e B também se repelem. Então, aqui eu tenho a força que A faz em B. E aqui eu tenho a força que B faz em A.
Beleza. Agora, BC. BC. Força que B faz em C. Força que C faz em B. Tá aí. Beleza? Ele deu uma força, gente. Ele deu uma força. Ele falou que a força de A em B, a força de A em B, ela vale 8/10 ao quadrado. 10 a menos 2, perdão. Newtons. Tá. Essa força, gente, é a força trocada entre as cargas que estão separadas a uma distância d. Concorda? D. Beleza? Com essa força eu consigo achar as outras. Com essa força eu consigo achar as outras. Ele quer a resultante das ações de A e C sobre B. Ele quer a força resultante aqui, ó, gente. Ele quer essa força. Percebam como o exercício é complicado. O enunciado é complicado. Tem que aprender a desenhar isso, tá? É prática, é prática. Lembra que existe sempre par, ação, reação. Então, para cada verdinha tem um par no outro corpo, né? Para cada azulzinha tem um par no outro corpo e para cada amarelinha tem um par. Tá? Bom, a azulzinha eu tenho. Agora eu preciso achar FCB. Gente, a distância entre B e C não é 2D, ó. Ó, deixa eu colocar aqui para baixo. 2D. É o dobro da distância entre A e B. Aqui, ó. Então, essa força aqui, gente, ela é uma força para a distância D, não é? O que eu espero que aconteça com essa força se eu dobrar a distância? Eu vou dividir a força por 4, não vou? Então, o que eu posso concluir? Que a força FCB, ela é FAB sobre 4. As cargas são iguais, então o problema não é a carga. O problema não é a carga. A carga de A e B é Qzão, Qzão, e a carga de B e C também é Qzão, Qzão. Conseguem perceber isso? Então a força FCB, ela vale 2/10 a menos 2 newtons. Tá aqui. Agora eu vou calcular a resultante, né? É a maior menos a menor, né, gente? A força resultante. Vai ficar 8/10 a menos 2, menos 2/10 a menos 2. Dá 6/10 a menos 2. Tá? Beleza? Oi, pode falar. Tá bom, já esqueci. Tudo bem. Beleza, mano. Tudo bem, gente? Fechou? Vamos lá, vamos fazer mais um. Fazer mais um. Pode printar aqui. Maravilha. Questão 9. Questão 9. Duas pequenas esferas metálicas idênticas são eletrizadas com carga mais Q e menos 3Q.
situadas a uma distância D, elas se atraem com uma força elétrica de intensidade 9 vezes 10 a menos 2. Pode falar. Pode falar. Tá me chamando aqui, peraí. Peraí que eu tô... deixa eu ver. Somar as cargas? Por que somar as cargas? Não. Ele quer a força resultante, né? Ele quer a força resultante. Então eu tenho que achar quais são as forças, uma em função da outra. Por que eu somaria as cargas? Não tem muito sentido, até porque as cargas não estão em contato, né? Elas estão separadas, estão fixas. Sim, elas têm o mesmo sinal. Sim. Deixa eu só colocar o diálogo aqui, tá, gente? Para vocês que estão ouvindo aí, para não ficar uma conversa de louco. Eu achei que era para... A pergunta veio, professor, eu achei que era para somar as cargas no exercício anterior. Eu achei que elas tinham o mesmo sinal. De fato, elas têm o mesmo sinal. Ponto. Isso é uma coisa. Por que o sinal é importante? Para saber que elas se repelem. Por que é importante eu saber que elas se repelem? Para eu poder desenhar os vetores. Por que é importante eu saber desenhar o vetor? Para calcular a resultante. Porque você percebeu que a minha conta final, ela foi uma força menos a outra? Por que ela foi uma força menos a outra? Porque se você olhar para a carga B, ó, uma está para um lado, outra está para o outro. Tá? Então eu calculei as forças de maneira independente. Na verdade, a força azul ele me deu, né? Essa daqui. A força BC eu calculei em função. Tá? Esqueço. KKK, esqueço. Já esqueci. Né? Já tá fritando. Essa hora vai ficando loucura. Eu prometo, essa aqui é a saideira, tá? Prometo. Hoje eu tô bandida. Então ele fala assim na 9, ó, voltando aqui ao enunciado. Duas esferas metálicas idênticas estão eletrizadas com carga mais Q e menos 3Q. Situadas a uma distância D, as cargas se atraem com uma força de intensidade 9 e 10 a menos 2. Então já vamos desenhar isso aqui. Você tem uma carga aqui mais Q, tem uma outra carga aqui menos 3Q, a distância entre elas é D, e aqui tem uma força F de atração, que ele fala que vale 9 e 10 a menos 2. Aí olha o que o cara fala. As esferas são colocadas em contato e, depois de alguns instantes, recolocadas nas suas posições originais. Qual vai ser a intensidade da força de interação, eletrostática? Será atração ou repulsão? E aí, gente? Percebeu que ele misturou duas coisas? Ele vai fazer um contato. Gente, de cabeça, vai. Se as esferas A e B são idênticas, quanto tem que dar a carga final de cada uma? Lembra que antes igual a que depois. Aqui depois. Tudo bem? A soma das cargas antes está dando menos 2, então vai dar menos 1. Exatamente. O pessoal está escrevendo aqui que vale menos 1. Então vai dar menos Q. Menos Q, né? Vamos chamar de menos Q. Bom, uma coisa já mudou. Vai ser repulsão, né? É filhinha. Tá? Beleza? Agora, vamos ver o que acontece com o valor da força. Olha, gente, eu desconfio que a força vai cair 3 vezes. A distância é D, né? Vou colocar D aqui de novo. Eu desconfio que a força vai cair 3 vezes. Sabe por quê? Ó, a primeira carga, vamos chamar aqui de carga A, o valor dela não mudou.
Só mudou o sinal. Foi mais Q para menos Q. Então, o valor não mudou. Só que a carga B ficou 3 vezes menor. Então, eu desconfio que vai dar 3 vezes menor. Vamos ver? Ó, quanto vale F? F vale K, Q1, Q2 em módulo, né? Tudo em módulo, tá? Já estou colocando em módulo. Sobre D quadrado. Portanto, F é igual a 3... Opa, perdão. F é igual a 3kq quadrado sobre D quadrado. Essa é a força padrão, a primeira força ali. Agora a gente colocou em contato e separou, certo? Agora tem F'. F' é K menos Q, dá menos Q quadrado, só que em módulo, né? Sobre D quadrado, ó lá. Ó. Tá vendo que tudo isso aqui, ó, vale F'? Então, olha para essa conta aqui, ó, gurizada. F é igual a 3F'. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu dar só uma marca-texto aqui. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Kq quadrado sobre D quadrado. Isso aqui vale F'. Tá? Portanto, conforme a gente tinha previsto, né? O F' deu F sobre 3. F sobre 3. Tá bom? Beleza? E aí, então, de repulsão, né? Porque a eletrização por contato, né, gente? Sempre carga de mesmo sinal no final. Beleza? Fechamos eletrostática por hoje? Então, semana que vem, a gente volta com o restante dos exercícios, tá bom, gente? E aí, para amanhã, a gente encerra a ótica e provavelmente entra em termodinâmica. Talvez eu entre na segunda metade da aula, na parte já de termodinâmica, tá? Então, ficar atentos aí para a gente não perder tempo. Beleza? Então, vou ficando por aqui.